Olá, pessoal! Sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. Começa agora mais um episódio do Dialogue Talks, iniciativa que busca levar até profissionais de comunicação interna e recursos humanos insights valiosos, focando em uma estratégia e mentalidade mais ágeis, inovadoras e digitais. Aproveito para te convidar a conferir os outros episódios já disponíveis em nosso canal do YouTube e nosso perfil no Spotify. Aproveita para se inscrever, seguir, ativar notificações e tudo mais. Tem muito conteúdo bacana por lá. No episódio de hoje, a pauta é felicidade. Você e profissionais mais felizes são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores? Os dados da Harvard Business Review escancaram a necessidade de falarmos sobre a felicidade corporativa. Para falar sobre o assunto, convidamos a fundadora e diretora da Reconnect Happiness at Work e Chief Happiness Officer, Renata Rivetti. Seja bem-vinda ao Dialogue Talks. Obrigada pelo convite, Marcela. Feliz de estar aqui falando sobre esse tema hoje. Perfeito. Bora falar sobre felicidade, então. Primeira pergunta, afinal de contas, o que é felicidade corporativa e por que investir nisso? E quais são os benefícios? Legal, a gente sempre começa desmistificando mesmo. A gente pensa como sociedade que felicidade às vezes são as nossas conquistas materiais e muitas vezes as empresas também acharam isso, né? Que basta dar benefícios, fazer um ambiente colorido, dar um brinde para o colaborador e ele vai ficar feliz. As pessoas gostam de tudo isso, a gente precisa assim das festas, dos benefícios, dos brindes, mas isso não garante a felicidade corporativa. O que faz então a pessoa feliz no trabalho? A gente estuda que tem a ver com dois aspectos, né? O primeiro deles é o trabalho da pessoa. A pessoa precisa se sentir desafiada, motivada, sentir um senso de realização, de significado, né? Então, o trabalho dela é super importante para ela ser feliz no trabalho. E o segundo aspecto são as relações que ela constrói no trabalho. É ter realmente relações mais empáticas, reconhecimento e valorização, um ambiente com segurança psicológica, com confiança. Então, a gente gosta dos benefícios, eles são essenciais, mas a felicidade corporativa tem mais a ver com esses pilares mesmo. E por quê, né? Você perguntou também que dados, né? Por que a gente investe nisso hoje? Como você falou, Harvard Business Review, né? Não sou eu falando, Gallup, Deloitte, a gente percebe que existe realmente vários estudos comprovando quando a gente tem colaboradores mais felizes, né, que gostam do que eles fazem, com melhores relações, de fato eles produzem mais, né? É quase que óbvio, instintivo. Se eu gosto do meu trabalho, se eu tenho boas relações, eu vou acordar mais motivado para entregar, para me desafiar, né, e para trazer até esse senso de realização. Então a gente percebe que pessoas felizes, elas contribuem para a sustentabilidade do negócio. Difícil eu falar em felicidade dos clientes, né, do cliente satisfeito, se a gente não começa pelo colaborador, né? Quem que atende esse cliente? Então a gente percebe isso, quando as pessoas de fato estão felizes do trabalho, elas têm sucesso em todos os aspectos da carreira. Perfeito. Minha segunda pergunta, então, quero saber o que faz um Chief Happiness Officer e se você tem visto o crescimento dessa posição nas empresas e com quem esse profissional mais interage no dia a dia, se é o RH, se é outra área. Legal. O Chief Happiness Officer não é um super-herói, né? Ele não vai salvar a empresa, fazer tudo, mas ele é o embaixador, ele é o gestor do programa, do projeto de felicidade dentro da empresa. Ele vai ser aquela pessoa que vai primeiro, qual o papel dele? Diagnosticar o que está acontecendo. Então, ele tem um espaço super importante de ouvir pessoas, tanto pesquisa quantitativa que a gente tem, mas qualitativa também. Entender como as pessoas se sentem, como é que estão as relações, como é que está a segurança psicológica desse ambiente. Então, o primeiro papel dele é diagnosticar o tema da felicidade corporativa. Depois disso, é ser a pessoa que, junto com outras pessoas, planeja um plano de felicidade. Então, ele vai olhar, a gente tem uma matriz que a gente gera, né, na certificação de Chief Happiness Officer, que é entender a jornada do colaborador através dos pilares PERMA, né, que é um modelo de mensurar a felicidade. Como é que a gente mensura e traz ações que tragam mais emoções positivas? Como é que a gente trabalha o engajamento das pessoas? O terceiro pilar, que são as relações mais positivas. O quarto, gerar um significado. E, por fim, as realizações. Então, ele é a pessoa que vai
fazer workshops, juntar pessoas, né, criar talvez outros embaixadores junto com ele para fazer, quem sabe, uma squad de felicidade na empresa, para que a gente pudesse, né, criar um plano, implantar o plano e manter o tema sempre vivo. O Chief Happiness Officer não acaba o projeto em um mês, né? Fui lá, já diagnostiquei, já coloquei ações. É algo constante e contínuo. Então, ele vai ter que ter sempre priorizar o tema da felicidade dentro da empresa, que é algo difícil, que é um obstáculo, porque a gente sabe que no dia a dia não é fácil, né, manter esse tema vivo, tem várias prioridades, mas a gente sabe, de fato, quando ele existe, a empresa tem uma sustentabilidade melhor, né, uma produtividade melhor. Com quem ele interage? Certamente o Chief Happiness Officer precisa da área de RH, se ele não for do RH, normalmente ele é, mas muitas vezes são líderes também, querendo melhorar a sua própria área. Precisa da comunicação interna, né? Cada passo que é feito, que é dado nesse plano de felicidade, precisa ser bem divulgado, uma comunicação super transparente, senão um plano de infelicidade. E certamente a grande com quem ele vai realmente trabalhar são os líderes, porque o papel do Chief Happiness Officer muitas vezes é conscientizar a liderança de qual o seu papel como líder, como é importante esse líder ser mais consciente, mais empático, trabalhar um ambiente com segurança psicológica, conhecer melhor a equipe para fazer job craft, né, redesenhar o trabalho das pessoas. Então, o Chief Happiness Officer vai interagir com diversas áreas, com diversas pessoas, sempre levando o principal passo, que é uma conscientização de mudança mesmo do mindset, para que a gente possa entender o porquê um plano de felicidade e conseguir convencer as pessoas de que o plano de felicidade ajuda normalmente na dor da empresa. Ele precisa entender, primeiro de tudo, por que um plano de felicidade? Um alto turnover que está acontecendo na empresa, baixa produtividade, baixo engajamento, baixa satisfação de clientes, né? Então, ele acaba casando o plano de felicidade com essa dor que a empresa tem, né? Todas têm. E ele precisa dessa certificação, estar sempre atualizado, se motivar e ser resiliente, porque não é fácil manter o tema vivo, né? A gente sabe que no dia a dia a gente acaba muitas vezes não olhando e priorizando o tema como ele deveria ser feito. Perfeito. Eu acho interessante porque você falou que não é uma coisa de um mês, de fato, né? O cuidado com o colaborador e a felicidade dele, creio eu, tem que ser eterna, né? Você precisa cuidar que ele esteja sempre feliz, para que tenha sempre bons resultados, uma boa performance, enfim. Então, só quis complementar. Legal. A terceira pergunta, você já até falou um pouco agora, mas só complementando, queria saber qual área deve ser responsável pela felicidade corporativa dentro da organização, se existe isso, né? Se é o RH apenas, e também falar um pouquinho mais como a comunicação interna, se ela pode ajudar e como ela pode ajudar. A felicidade é um tema compartilhado, certamente. Então, a gente sempre fala que quem normalmente traz a estratégia, faz a implantação, leva o tema à empresa, normalmente é o RH. Certamente, a comunicação interna tem que estar totalmente casada, né? Porque é isso. Chega uma pesquisa de felicidade, se o colaborador nem entende por que aquilo, vai falar, mas o que é isso? Não estou sabendo. E aí vai gerando o efeito oposto do que deveria, né? Então, a comunicação interna tem que estar passo a passo, primeiro, conscientizando as pessoas, contando o que está acontecendo, envolvendo as pessoas nessa construção, porque ele realmente é um plano compartilhado, e celebrando as conquistas também. Porque cada passo que a gente dá, eu falo, não adianta a gente celebrar só o projeto final, como é que a gente celebra cada conquista que a gente vai fazendo nessa mudança, né, da cultura da empresa para uma cultura mais positiva. Então, a área de comunicação interna é essencial, né? Empresas que não têm área de comunicação interna precisam trabalhar de alguma forma o tema. Então, certamente o RH precisa caminhar em conjunto com a área de comunicação. Um outro ponto, como eu falei, a liderança precisa estar passo a passo entendendo o conceito, o significado daquilo, não só recebendo, né, top-down, tem que fazer isso. Por quê, né? O porquê que isso é importante, o porquê que isso faz sentido, né? Como isso casa com a área de negócio. Então, a liderança tem que estar muito envolvida. E, por fim, as próprias pessoas também, os colaboradores, porque muitas vezes o colaborador fica no lugar passivo esperando, né? A empresa, o momento que a empresa for perfeita, eu vou ser feliz.
E isso não existe, né? Não existe a empresa perfeita, como não existe o mundo perfeito, né? Se eu esperar, vou esperar o novo normal para ser feliz, eu vou ser infeliz a vida inteira. Porque a gente estava, né? 2020 veio o Covid, aí 2021 a gente, agora tá, não, piorou de novo, aí 2022 a gente achando que também as coisas, daqui a pouco volta ao normal, aí veio isso, depois a guerra. Então, se eu for esperar um mundo estável, seguro, perfeito, eu nunca vou ser feliz. Então, na empresa é exatamente a mesma coisa. A felicidade não é um mundo milagroso, perfeito, mundo dos sonhos, né? Não é a Disney. A felicidade tem muito mais a ver com uma construção diária de hábitos mais positivos, de relações mais positivas, né? Como as pessoas se reconhecerem, se valorizarem, das pessoas gostarem do que elas fazem. Então, de fato, ela é uma construção, e ela é uma construção, como você falou, eterna, porque não acaba nunca, né? A gente está sempre evoluindo, se desenvolvendo, tem metodologias ágeis, tecnologias que vão mudando também o dia a dia das pessoas. Então, certamente é algo longo, contínuo, e que depende aqui de uma construção de todos os envolvidos, né? De todas as partes. Perfeito. Você também começou a falar no começo sobre pilares, e eu queria me aprofundar um pouco nisso. Existem pilares que formam essa felicidade dentro das organizações? Vai além do clima organizacional e do engajamento? Sim, a gente entende, né? Existe desde a década de 90, a psicologia começou a tentar estudar um pouco mais a felicidade, o bem-estar, trazer um pouco mais de ciência, né, para algo que parecia talvez temas mais instintivos, né, do ser humano. E se todo mundo quer ser feliz, por que não estamos estudando isso? Então a psicologia passa por uma quarta onda que de repente fala: vamos tratar as doenças, vamos cuidar daquilo que não funciona, mas vamos olhar também o lado saudável da vida, né, o lado com significado da vida. E aí começa a tentar entender qual o modelo de uma vida mais feliz. E o Martin Seligman, que é um dos grandes fundadores da psicologia positiva, ele sempre mostra o modelo PERMA. Eu sempre falo que não existe a fórmula mágica da felicidade, né? Marcela, é só fazer isso que você vai ser feliz, e no trabalho é a mesma coisa. Então não existe a fórmula mágica, porque ela passa por planos coletivos que passa pelo indivíduo, né? Mas existem esses 5 pilares do tema da felicidade, que é realmente o pilar PERMA, de o primeiro, emoções positivas, né? Então, como é que eu crio dentro da empresa ações que gerem emoções positivas, né? Por exemplo, a Microsoft fez pausas entre as reuniões de 10 minutos, né? Reunião de 50 minutos e pausa de 10 minutos. E eles perceberam que as pessoas, o grupo que tinha pausas, no final eram menos estressadas, estavam muito mais produtivas e mais felizes, né? Durante o trabalho. Chegavam no dia, não chegavam exaustos. Então, eles ainda realmente conseguiram entender que as pessoas se tornavam mais felizes por ter essas pausas, por ter emoções positivas durante o dia, e ainda, obviamente, produtividade. Então, são pequenas coisas que a empresa pode fazer. Como é que eu mudo para gerar mais emoções positivas, né? Principalmente no ambiente virtual, porque no presencial ainda tinha aquele momento do café, dos encontros. Segundo pilar fala do flow, do engajamento. Então, tem a ver com desafios. A gente acha, como sociedade, que as pessoas querem uma vida pacata, né? Sem nenhum desafio. E, na verdade, isso leva a gente ao tédio, a uma apatia. Então, a gente precisa, sim, de desafios, mas que eles estejam dentro da nossa capacidade, né? Se é muito desafiador, me leva para a ansiedade. Se é muito sem nenhum desafio, me leva para o tédio. Então, a gente precisa achar esse caminho do meio, que é o flow, que eu gosto dos desafios, mas eu sei cumpri-los, né? Eles estão dentro das minhas habilidades. Então, esse é o segundo pilar. E isso passa por cada líder, talvez, discutir com o liderado, né? O que você ama fazer, o que você faz bem, quais são tuas paixões, quais são teus talentos. Então, esse é um ponto importante. O terceiro pilar são as relações positivas. E aqui é super importante, não existe ser feliz no trabalho se eu tenho uma liderança, às vezes, tóxica, comando e controle, né? Então, eu preciso de um ambiente com segurança psicológica. Eu preciso me sentir reconhecido, valorizado. E aqui existem várias ferramentas, né, para a gente trabalhar esses temas. Como é que a gente, de fato, sai da teoria e leva isso para a prática? O quarto pilar tem a ver com um propósito, um significado, né? Uma vida que, de repente, eu perceba o porquê da minha vida. E no trabalho é exatamente a mesma coisa. Como é que a gente gera esse porquê? Das pessoas entenderem, né, que elas têm uma missão, que elas acordem todo dia, né, pensando, eu entendo o meu propósito em ajudar a empresa e até, quem sabe, a sociedade, né? Quando a gente fala de geração Z, isso é super forte. Eu preciso ter um impacto positivo até na sociedade.
E isso é feito através de ferramentas também, como job crafting, que é redesenhar o trabalho das pessoas, entender também os talentos dessas pessoas, as suas forças, para depois desenhar as atividades delas. E por fim, o quinto pilar é o das realizações. Não adianta passar uma vida sonhando em ser feliz, né? Um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou construir um mundo melhor, um dia eu vou ser voluntário. Não, a vida é aqui agora, né? Eu tenho que realizar aqui agora. E isso tem que ser olhado no trabalho. A gente às vezes espera as metas de dezembro, a gente celebra. Temos que ter metas mais claras, mais curtas, né? Mais diárias, mais semanais, uma prática super simples para olhar mais as realizações. Eu faço bastante, é começar toda segunda-feira com um check-in de 3 coisas boas. O que aconteceu na última semana que foi legal? A gente costuma olhar as metas que a gente não bateu, os clientes que a gente não fechou, né? Os projetos que deram errado. Por que não inverter essa lógica, inverter esse olhar? Sair do viés negativo e olhar aquilo que está funcionando, aquilo que a gente tem para celebrar. Então, são esses 5 pilares que não são a fórmula mágica, porque às vezes o que é emoção positiva para mim é diferente para você, né? Outro dia eu falei numa palestra, durante o dia, busque emoções positivas, né? Vá fazer uma meditação, vá ouvir uma música, vá conversar com um amigo, não sai para varrer a casa. E aí a pessoa me falou, mas varrer a casa me dá muitas emoções positivas. Eu falei, é verdade, não tem fórmula mágica. Então, realmente é um caminho muito individual. Por isso que o plano, ele é coletivo, mas ele passa muito pelo indivíduo, pelo líder entender com o liderado cada um desses temas, cada um desses tópicos. Então, são os pilares que a gente acredita, né, que a gente segue, que são mais científicos mesmo, não são inventados, né? A psicologia positiva vem estudando há décadas o que faz um ser humano mais feliz, né? Quais são os caminhos para uma vida mais plena, com mais significado, com mais emoções positivas. Então, é um pouco isso. Não sei se faz sentido. Faz sentido, sim. Muito bacana essa parte das metas, né? Porque a gente realmente é acostumado. O meu plano, o meu objetivo é aquele que está bem longe, que tudo bem ter, eu acho que é importante, mas Sim. se a gente não comemora as pequenas conquistas, se a gente não consegue a grande, o sentimento final é só de frustração. E aí, às vezes, você conquistou várias coisas menores e muito importantes, mas aí, eu não bati a meta final, poxa, eu sou um fracasso, mas e realmente isso impacta na felicidade dentro da empresa, então a corporativa, mas também fora dela, né? Eu achei muito interessante esse teu ponto. A próxima pergunta, então, já puxando um pouco para o digital. Pensando no movimento de transformação digital acelerado nos últimos anos, como então o digital pode ajudar em ações que cultivem e incentivem a felicidade corporativa? Legal. Eu acho que a tecnologia ajuda muito a nossa vida, né? Ela pode facilitar, ela pode criar uma comunicação mais clara. O que a gente tem que sempre é como é que a gente usa da melhor forma. Então, por exemplo, antes a gente falava muito de intervenções, como, por exemplo, a jarra da gratidão, né? De colocar um post-it lá de coisas boas que me aconteceram, ou de pessoas que eu queria reconhecer. E hoje, de repente, tudo isso é possível fazer no mundo digital, né? Tem vários aplicativos, várias funcionalidades dentro aí dos aplicativos que a gente usa para celebrar, para reconhecer pessoas, para falar algo positivo, né? Para fazer check-ins, né? Fazer um team building. Então, eu acho que é um pouco isso. Como é que a gente pega a comunicação que era feita só no presencial e de repente olha para o digital e complementa. Então, por que não facilitar com programas de reconhecimento que um possa mandar mensagem para o outro, né? Reconhecendo, valorizando, falando de coisas boas. Então, às vezes é olhar um pouco isso. Hoje, treinamentos também, cursos. Hoje tem gente no Brasil inteiro, às vezes, fazendo a mesma palestra, né? O mesmo workshop. Então, também é uma forma de aproximar as pessoas, de colocar todas na mesma página. Certamente a questão das emoções positivas é por que a gente também não gera momentos para ter encontros, para conversar. Então, eu acho que a gente tem a tecnologia, ela pode ser muito a nosso favor, mas a gente precisa saber que ela facilita, que ela ajuda, mas que a gente tem que usar ela da melhor forma, né? Porque muitas vezes a gente acabou sendo um contato mais frio e perdeu, então, também aquela proximidade. Como é que a gente resgata um pouco isso, já que certamente o futuro ele é híbrido.
ele provavelmente não vai ser só remoto, né? As pessoas, elas sentiram faltas umas das outras, tem momento que é importante estar em grupo, em conjunto, ele é super importante, o ser humano é um ser social, mas também a gente não quer só perder tempo no trânsito, viajando, às vezes, né? Às vezes para ir para uma reunião só, então a gente tem muito da tecnologia para aproveitar. E eu acho que é esse momento de utilizar mais para reconhecer as pessoas, para se comunicar com as pessoas, para criar, quem sabe, ambientes seguros, porque tem gente que era tímida, às vezes também, que não conseguia no presencial se expressar tanto, e no online está conseguindo. Então, isso também é uma forma da gente talvez democratizar um pouco e abrir espaço para todo mundo, né, se comunicar, falar, levar mensagens. Então, é criar uma jornada do colaborador, que a gente olhe processos, que a gente olhe a tecnologia, mas que a gente daí olhe o final, que é o ser humano. Então, é um pouco fazer o employee experience funcionar, tecnologia é essencial, como é que a gente dá esse próximo passo, que é da felicidade, que aí tem a ver com as pessoas, né, no meio desses processos todos. Perfeito. E a última pergunta já resume aí, pega pontos de várias respostas que você já nos deu. Eu quero saber, eu sei que não existe mundo perfeito, mas quais são, então, os conselhos e até mesmo, quem sabe, um passo a passo prático, alguma coisa que realmente seja mais palpável para os profissionais que querem construir algo, seja um programa, uma agenda, algo assim, que priorize e lide com a felicidade corporativa? Primeiro passo é ouvir pessoas, Marcela. Eu acho que hoje a gente está muito distante, né? Então, muitas vezes as áreas que estão trabalhando para as pessoas, elas fazem planos do que elas acham, do que elas acreditam, sem muitas vezes entender. Faz sentido isso? Isso é prioridade, né? Eu já vi várias empresas que estão fazendo um monte de programa que, na verdade, não tem a ver com a felicidade corporativa, né? Ela está dando um monte de benefício para o colaborador e o colaborador não está nem usando. E aí tem uma frustração, muitas vezes, da área de pessoas. Nossa, os programas estão com baixo engajamento, e as pessoas pensando, isso não era minha prioridade, isso não era minha necessidade. Então, como é que a gente precisa? A primeira coisa é criar talvez rodas de conversas para discutir o tema da felicidade. Como é que a gente realmente consegue capacitar a liderança? O segundo passo talvez seja esse, né? Conscientizar a liderança. O líder tem um papel super importante, tanto na saúde da equipe, né? Na felicidade da equipe, mas também no adoecimento da equipe. Como é que eu mostro para esse líder? Como é que eu trago dados, fatos, mostrando isso e engajando esse líder nessa construção de uma cultura mais positiva? Então, o seu segundo ponto é treinando, é capacitando pessoas, é treinando as próprias pessoas, os colaboradores, para terem ferramentas, né, de autodesenvolvimento. Porque hoje, quando a gente olha o que é sucesso para um milênio, o que é sucesso para a geração Z, passa muito pelo papel de autodesenvolvimento. São gerações que querem, antes de um bom salário, elas querem crescer, se desenvolver, aprender, evoluir, né? Querem qualidade de vida, querem flexibilidade, autonomia. Então, capacitar as pessoas para terem ferramentas, né? Primeiro se conscientizarem, depois terem ferramentas para isso é super importante. No terceiro aspecto, que é isso que eu falei, flexibilidade e autonomia. Não dá para voltar para 2019. Certamente o tema do modelo híbrido, remoto, presencial, ele é polêmico, né? Porque não vai dar para atender os anseios de todo mundo. Tem gente que fala, eu quero morar agora no Nordeste, na praia, quero trabalhar em São Paulo. Nem toda empresa vai estar tão aberta, mas a gente precisa, sim, ter um espaço seguro, com flexibilidade, com autonomia, para pelo menos discutir o tema. Eu tenho feito aí sido mediadora de rodas de conversa sobre o futuro do trabalho, sobre o futuro do escritório. É super polêmico, mas quando o CEO se coloca num lugar vulnerável, aberto, para ouvir as pessoas, mesmo sabendo que ele não vai atender a todas, ele já cria uma relação de confiança, as pessoas se sentem pertencentes, elas sentem, né, eu faço parte, eu sou reconhecida, eu sou valorizada, eu tenho voz nessa empresa. Então, essas rodas de conversas, elas são super importantes para debater, por exemplo, o tema da flexibilidade e autonomia. Precisamos falar também de segurança psicológica, para ter espaços para que as pessoas possam se expressar. Se a gente quer uma empresa inovadora, falando de futuro, não dá mais para a gente calar as pessoas. A gente precisa, ao contrário, estimular as pessoas a falarem, a reagirem, né, a trazerem dúvidas, preocupações, medos, erros. Então, segurança psicológica é essencial também. E relações, né, como eu falei, mais empáticas. Muitas vezes na pandemia eu conversei com alguns líderes e eles falaram: eu estou próximo da equipe, mas está próximo mesmo? Será que sabe o que está acontecendo? Tem gente passando por luto, tem gente passando por separação, tem gente passando, né, por desafios com os filhos. Como é que a gente ouve essas pessoas e tem empatia, né, por esse momento de vida delas? Então, eu acho que é um pouco esse passo a passo, e construindo em conjunto, né, times e equipes e líderes, talvez criando uma comunicação transparente para construir essa cultura mais positiva. Perfeito.
Antes de finalizar, queria falar rapidinho sobre o Super App Dialog, nossa plataforma que une aplicativo de comunicação interna ou rede social corporativa e hub de soluções de RH tem como missão ir além. Queremos, por meio do digital, incentivar a felicidade e o engajamento para a vida. Inclusive, contamos com o recurso de reconhecer o colega, enfim, dá para deixar um agradecimento que faz muita diferença. Para saber mais sobre nossas soluções, acesse www.dialog.ci. Agora, voltando, Renata, quero muito te agradecer pela participação. Foi um bate-papo sensacional, eu aprendi muito. Eu espero que quem assista ou ouça esse episódio também tenha aprendido tanto quanto eu. Queria saber se você gostaria de deixar alguma consideração final, contatos. Queria te agradecer, Marcela. Acho que é sempre importante, né, a gente trazer o tema à tona e falar para as pessoas que fácil não é uma construção, precisa de muito esforço, precisa de muita dedicação, mas é possível, né? Quem quiser, meu LinkedIn, Renata Rivetti, ou todas as redes sociais da Reconnect Happiness at Work, fico super à disposição também para tirar dúvidas e conversar mais. Obrigada. Perfeito. Bem, ficamos por aqui. Finalizo com uma dica de ouro. Tem muito conteúdo bacana sobre temas super relevantes para as áreas de comunicação interna e RH em blog.dialog.ci e também nas nossas redes sociais. Despertei sua curiosidade, né? Deixamos os links na descrição. Sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialog. Até a próxima. Tchau! Tchau, obrigada.